Quanto tempo demora um processo trabalhista? Muita gente tem essa dúvida, né? A gente até fez um vídeo aqui no escritório há alguns anos, né? E meu sócio, Dr. Alberto, tratando desse assunto, né? E o vídeo teve muita repercussão, né? Mas era um outro contexto, então eu resolvi fazer um vídeo hoje para tentar atualizar um pouco, né? Em virtude da reforma trabalhista. Hoje em dia todo o procedimento tecnológico está sendo utilizado pelo seu trabalho, né? Para modernização, né? Do sistema eletrônico. Então vamos fazer um vídeo hoje tratando a respeito disso. Meus amigos, essa pergunta é muito importante para ser respondida, mas eu já adianto que ela não tem uma resposta objetiva, infelizmente. Eu vou explicar como funciona o processo trabalhista para vocês entenderem a dinâmica, né, e por que o processo às vezes demora tanto, né, e outros vão tão rápido, né, se encerram de forma tão rápida. Basicamente, como é que funciona uma ação trabalhista? A pessoa procura advogado, o advogado prepara o processo e dá entrada, distribui a ação trabalhista na Justiça do Trabalho, né, de acordo com a competência dirigida a cada juiz da localidade da prestação de serviço. Basicamente, como via de regra, é dessa forma que acontece. Atualmente, a gente tem o sistema do PJE, que é o Processo Judicial Eletrônico, né? Hoje em dia a gente não tem mais processos físicos, né, em papel, digamos assim, em português claro. O processo é tudo eletrônico, é tudo feito pela internet. Então, isso modernizou demais a Justiça do Trabalho e gerou uma celeridade muito grande aos processos. É muito mais simples hoje, muito mais ágil, muito mais prático, né, se ingressar com uma ação trabalhista e todo o trâmite envolvido num processo. Explicado isso, como é que funciona? Então, o advogado dá a entrada, distribui a ação trabalhista, né, já vem o número do processo, geralmente a maior parte das varas de trabalho já designa uma audiência. A audiência pode ser inicial, pode ser una, pode ser de conciliação, depende do procedimento de cada vara do trabalho. Via de regra, a audiência é una, ou seja, é única, né, em que vai ser marcado um dia para as partes comparecerem ao fórum, né, e tentar um acordo. Se não tiver um acordo, vão ser ouvidas as partes, depois testemunhas, o juiz vai prolatar a sentença e daí segue os recursos. Desde esse início já tem uma diferença de um processo às vezes que é mais rápido e de outro que é mais demorado. Dependendo da vara do trabalho, vamos dar um exemplo. Aqui em São Paulo, na capital, no fórum da Barra Funda, que é o maior fórum que a gente possui relacionado à justiça do trabalho, lá tem 90 varas do trabalho. Então você imagina, são 90 possibilidades do seu processo, né, de um processo trabalhista cair, né, em determinada vara, que vai ter um procedimento diferente. Existem varas que são super rápidas, né, que a gente distribui uma ação e em 20 dias já tem uma audiência. Tem varas que são mais demoradas, demoram mais até, às vezes, a gente vê até superior a 6 meses para ter uma audiência. Então daí já começa uma diferenciação. Mas isso é aleatório, não depende do advogado, não depende realmente do distribuidor, do computador do fórum, quando faz o sorteio, né, a distribuição da vara competente. Além disso, a questão da audiência ser una, inicial, né, de conciliação. Via de regra, se a audiência é una, já vai se resolver tudo naquele momento, né? Tentar um acordo, se não tiver acordo, ouvir as partes, tal, e prolatar a sentença pelo juiz na sequência. Se a audiência for inicial, o que geralmente acontece? É uma audiência que se tenta fazer um acordo, se não tiver um acordo, depois é juntada a defesa do empregador e do ex-empregador e é marcado uma nova audiência para se ouvir as partes, ou até as testemunhas. Pode ser ouvida a parte até terminar a audiência inicial, mas isso é mais raro de acontecer. E também tem a questão da sentença, né? Que a sentença, às vezes, dependendo do juiz, dependendo do procedimento. Existem situações, por exemplo, que envolvem perícia, que eu esqueci de falar também. Por exemplo, quando há um pedido de insalubridade ou de adicional de periculosidade, né? Uma doença profissional, um acidente de trabalho, isso daí é submetido a uma perícia por um técnico, um especialista do juiz, geralmente um médico ou um engenheiro do trabalho que vai fazer a avaliação da condição insalubre, perigosa, ou mesmo da doença profissional, e do acidente de trabalho nesses exemplos. Isso atrasa, porque o juiz ele tem que utilizar desse perito, desse expert de confiança para fazer toda essa avaliação. E isso acaba, às vezes, procrastinando muito mais o tempo de um processo. Faz a audiência, marca-se a perícia, tem a perícia, marca-se outra audiência, tem os esclarecimentos periciais, enfim. Isso daí realmente atrasa um pouquinho, mas é importante, dependendo do tipo de pedido do processo. Saiu a sentença do juiz, aí vem a questão que ninguém é exagero, mas assim, que muitas pessoas não compreendem. Por que um recurso demora tanto? Hoje também a gente tem que trabalhar com a seguinte situação. Nem demora tanto assim, né? Com a questão da modernização do sistema, né? Antigamente, imagina, o processo era em papel, tinha que encaminhar o processo para o tribunal. Hoje não, o processo o servidor aperta o botãozinho lá, o processo já é encaminhado eletronicamente, é muito mais rápido, não tem todo esse tempo de deslocamento do processo. E o primeiro recurso que existe é o recurso para o Tribunal Regional do Trabalho, que fica geralmente na capital do estado, exceto Campinas, que tem um tribunal específico, né, e algumas regiões também que tem uma diferenciação, mas vamos trabalhar com São Paulo, que
que é onde nós atuamos aqui. O Tribunal Regional do Trabalho, que fica aqui em São Paulo, o processo ele é encaminhado para lá, onde vai ser distribuído para uma turma que terá um desembargador relator que vai fazer a análise, e vai analisar, vai fazer o voto, vai ser marcado uma sessão de julgamento onde 3 desembargadores vão decidir o recurso, vão proferir um acórdão para decidir se aquela decisão, né, do juiz de primeira instância deve ou não ser reformada, anulada, etc., né, de acordo com os pedidos recursais que são feitos. Esse recurso, algumas vezes, pode também demorar, depende da situação. Existem matérias que são subjúdice, que não se aplicam para o Brasil inteiro, então existe também o tempo. Às vezes tem turmas que são mais ágeis, são mais rápidas, né? Outras mais devagar, outras estão mais atarefadas, outros desembargadores têm um acervo maior, então tem toda uma questão também que se aplica nisso. Passado essa fase, cabe um recurso, em alguns casos especificamente, para o Tribunal Superior do Trabalho lá em Brasília, né? Que é um outro órgão do seu trabalho também, que vai apreciar algumas questões específicas, né? E lá é a mesma situação, é feita uma distribuição e tudo mais, vai para o ministro lá em Brasília, que tem ministros realmente que tem um acervo maior, que realmente demora mais, tem situações que demoram alguns meses, outros demoram alguns anos até para serem julgados, mas tem todo esse trâmite, cabendo excepcionalmente até um recurso para o STF, o Supremo Tribunal Federal, que acabaria atrasando um pouco mais o desenvolvimento do processo. Toda essa fase do processo que eu expliquei é o que a gente chama de fase de conhecimento, ou seja, que está se provando, se discutindo o direito daquela pessoa, daquele trabalhador. Encerrada essa fase de conhecimento, o processo retorna para a primeira instância, né, onde vai se iniciar o quê? A fase de liquidação de cálculos. Vamos supor que o trabalhador teve êxito no processo e ganhou, com todos os recursos, teve vitória no processo, demorou, vamos supor, 1 ano e meio para encerrar todos os recursos que foram utilizados, o processo retorna para a primeira instância, onde vai ser feito um cálculo, geralmente com um contador especializado, as partes apresentam, depois vai para um contador, até que se fixa o valor que a pessoa ganhou no processo, com juros, correção monetária, etc. Hoje em dia se aplica até a taxa Selic na fase judicial. Feito o cálculo, o juiz homologando aquele cálculo, inicia-se o que a gente chama de fase de execução, que é a penhora de bens, né, que vai ser dado início à penhora de bens do executado se ele não pagou espontaneamente o débito, a dívida trabalhista, né, a qual ele foi condenado. E aí também é uma fase processual que muitas vezes, né, quando a gente tem empresas insolventes, ou empresas pequenas, ou empregadores que realmente não têm um patrimônio facilmente localizável, né, que acaba procrastinando a solução do feito. Imagina, você entra com uma ação com alguém que uma empresa pequena não consegue localizar patrimônio, o juiz hoje dispõe de vários meios, né, que o advogado pode solicitar, como penhora de contas bancárias, ativos, imóveis, por convênio com cartórios de imóveis. Enfim, existem vários recursos e meios, mecanismos para localizar patrimônio e bens do executado, mas eles não se conseguem, né? Não é possível, não se localiza, ou se localiza apenas uma parte. Né? Em decorrência disso, o que acontece? O advogado tem uma possibilidade de pedir um incidente de desconsideração da personalidade jurídica, ou seja, dele em cima dos sócios daquela empresa, e às vezes não consegue nada. Existem situações também que a empresa ela entra em recuperação judicial, ou mesmo ela tem a falência decretada, né, por um juiz específico da vara de falências. Quando acontece isso, também o empregado ele tem que habilitar o seu crédito na falência, ele pega o crédito trabalhista e habilita no crédito de recuperação judicial ou da falência, seja qual for a situação, e isso acaba fazendo com que ele entre, né, como um habilitante no crédito, e aí acaba muitas vezes atrasando mais aí no recebimento. Cada caso é específico, por isso que eu disse no início do vídeo. A gente não tem uma resposta específica, não tem como dar um prazo específico. Às vezes a pessoa fala, mas meu advogado é devagar, tal. Não, cuidado, né? Às vezes a gente tem esse pensamento, o importante é conversar com o seu advogado. A pessoa que melhor tem condição de explicar para o cliente, explicar para o trabalhador o porquê o processo dele está demorando é o próprio advogado dele, né? Que vai poder dar todos os caminhos. Olha, aconteceu isso, é fase de conhecimento, a audiência demorou, foi rápido, o recurso demorou muito tempo em Brasília, voltou, na fase de execução não estamos localizando patrimônio, né? E em contrapartida a gente vê muita gente falar, mas o meu amigo conseguiu rapidamente o processo, o meu colega de trabalho ele recebeu rápido. Tem que ver, às vezes ele fez um acordo na primeira audiência que aconteceu em um mês, né, e já conseguiu receber o crédito dele, né, ou pelo menos uma parte, né, e ele ficou super satisfeito com aquele resultado. Então, meus amigos, é importante a gente ter esse discernimento. É fundamental sempre conversar com o seu advogado, não tem uma resposta prática, né? A gente fez esse vídeo aqui para tentar explicar um pouquinho como funciona de maneira bem superficial, bem resumida, né, um processo trabalhista. Né? E uma coisa que é importante hoje em dia, até com a questão da pandemia, né, com essa fase da pandemia, né, algo que revolucionou muito, né, que antecipou uma coisa que aconteceu lá para frente, são as audiências online, né, telepresenciais.
Isso daí agilizou em muitos casos, né? Facilitou muito o deslocamento. Imagina, a pessoa não precisa se deslocar no fórum para fazer uma audiência. Claro, não são todos os juízes que adotam esse procedimento, né? Ainda mais agora que, graças a Deus, a pandemia já está numa fase final, mas isso acho que foi uma ferramenta muito útil, né? Excepcional, né? Para agilidade dos processos, né? Que o juiz pode fazer ou do seu gabinete ou de sua casa a audiência, e as partes a parte pode estar em casa, ou testemunha na casa dela, né, para fazer a audiência sem ter que se deslocar até o fórum. Então se ganha tempo, se ganha velocidade, se ganha agilidade no processo trabalhista. E a tendência é essa, cada vez a gente utilizar mais os mecanismos tecnológicos para facilitar e agilizar, né, a solução de todos os litígios. Meus amigos, eu fiz aqui, como eu falei, um resumo muito superficial aqui de como funciona uma ação trabalhista. Eu acredito que vocês devem ter muitas dúvidas. A ideia é que, sem trazer um caráter informativo nos vídeos, explicar, esclarecer realmente tudo que for possível, né? Eu não vou conseguir, num vídeo de 10 minutos, fazer isso, mas se você tem alguma dúvida, quiser esclarecer algo, deixe seu comentário, deixe sua dúvida embaixo. A gente tem um prazer em tentar auxiliar e esclarecer para todos vocês, tá certo? Muito obrigado e até a próxima.